Olá! Na continuidade do nosso estudo de O Livro dos Espíritos, com a ajuda das mensagens levadas por Emmanuel no grupo do nosso Chico Xavier, quando ele estudava esta obra, e algumas questões Emmanuel deixou algumas mensagens para as nossas reflexões, além da própria resposta dos espíritos superiores nas questões formuladas por Allan Kardec. Nós estamos no terceiro livro, ou na terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, e estamos agora na lei divina ou natural. Na questão 627, Kardec pergunta: visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Terão a nos ensinar alguma coisa a mais? A resposta é a seguinte. A palavra de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava segundo os tempos e os lugares. É necessário agora que a verdade seja inteligível para todo mundo. É preciso bem explicar e desenvolver estas leis, visto que há tão pouca gente que as compreende e ainda menos que as pratica. Nós sabemos, e hoje, até com o advento da doutrina espírita, que muito do que Jesus deixou de ensino, ou através das suas parábolas, se refere ao mundo espiritual, ao verdadeiro mundo da qual nós pertencemos. Então, ainda se faz hoje muita associação de ideias com os ensinos do Mestre, com questões materiais, ainda com questões terrenas. Muitas das vezes, sim, mas a essência do ensino, o fundo da história que Jesus nos contava, ou da passagem que ele nos ensinava, tem a ver com a nossa relação espiritual. Nossa missão, continuam os Espíritos explicando, é impressionar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, aqueles que tomam as aparências da virtude e da religião para ocultarem suas torpezas. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e inequívoco, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com sua razão. Estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Por isso, não é preciso que cada um interprete a lei de Deus ao capricho de suas paixões, nem falseie o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. A esse respeito, Emmanuel nos traz, a respeito da questão 627, que foi estudada por Chico no dia 24 de abril de 1959, que se intitula Versão Prática. Reconhecendo, embora a alusão de Jesus aos povos de seu tempo, quando traçou a parábola do festim das bodas, recordemos o caráter fundamental no Evangelho e busquemos a versão prática da lição para os nossos dias. Compreendendo-se que todos os recursos da vida são pertencentes a Deus, anotaremos o divino convite à lavoura do bem em cada lance da nossa marcha. Os apelos do céu, em forma de concessões para que os homens se ergam à lei do amor, voam na terra em todas as latitudes, todavia raros registram-lhe a presença. Há quem recebe o dote da cultura bandeando-se para as fileiras da vaidade. Quem recolhe a mordomia do ouro descendo para os antros da usura. Quem senhoreia o tesouro da fé preferindo ajustar-se ao comodismo da dúvida malfazeja. Quem exibe o talento da autoridade, isolando-se na fortificação da injustiça. Quem dispõe da riqueza das horas, mantendo-se no desvão da ociosidade. E quem frui o dom de ajudar, imobilizando-se no palanque da crítica. Ou seja, ao longo dos séculos que
a posterior à vinda de nosso Mestre Jesus, o seu evangelho de luz, de amor, de caridade, ficou preso aos nossos orgulhos, às nossas vaidades, ao nosso egoísmo, interpretando ao bel prazer das nossas vaidades, quando na realidade deveríamos interpretar como o verdadeiro reino dos céus implantado em nossos corações. Continua Emmanuel. Quase todos os detentores dos privilégios sublimes lhe conspurcam a pureza. Contudo, quando mais se acreditam em deles de responsabilidade e trabalho, eis que surge o sofrimento por mensageiro mais justo, convocando bons e menos bons, felizes e infelizes, credores e devedores, vítimas e verdugos ao serviço da perfeição. E sacudidos nos refolhos do próprio ser, os pobres retardatários anseiam libertar-se do egoísmo e da sombra, consagrando-se, enfim, à obra do bem de todos em cuja exaltação é possível reter a celeste alegria. Ou seja, após tanto sofrimento que impetramos em nossas próprias existências pregressas, chega um momento da saturação do mal e nós ansiamos pelo nosso processo evolutivo moral. Entretanto, ainda aí repontam desditosos espíritos rebeldes e agressivos e ingratos. Para eles, porém, a vida nesta fase reserva tão somente a cessação do desejo do avanço e reajuste, porquanto jugulados pela própria loucura, são forçados na treva a esperar que o futuro lhes ofereça ao caminho o tempo expiatório em cárcere de dor. Desse modo, se a luta vos concita a servir para o reino de Deus, com a aflição presidindo os vossos novos passos, tende na paciência a companhia firme a fim de que a humildade, por excelsa coroa, vos guarde o coração na beleza e na alvura da caridade em Cristo, que vos fará vestir a túnica da paz do banquete de luz. Então, estas lições que Emmanuel nos traz para reflexão, com base nas questões do Livro dos Espíritos, nos faz refletir sobre o Evangelho de nosso Mestre Jesus, que veio todo para nos trazer a realidade da nossa existência eterna, da nossa existência imortal, a do Espírito. Quando ao longo dos séculos anteriores a esta nossa existência, nós nos entregamos a defeitos vários, fazendo com que o nosso processo de evolução se estagnasse, se retardasse. E na continuação, ainda dentro destas leis divinas e morais, a respeito da questão que Kardec propõe sob o título de O Bem e o Mal, na questão 630, Kardec pergunta algo de grande interesse para todos nós, uma vez que estamos hoje compromissados com o nosso próprio processo evolutivo. Como se pode distinguir o bem e o mal? A resposta é bem simples. O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal, tudo aquilo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. A respeito dessa questão, Emmanuel traz na lição que se denomina O Outro, a respeito da questão estudada pelo Chico no dia 20 de novembro de 1959, que Emmanuel nos traz a seguinte reflexão. Se já recolheste migalha de luz, diminui a sombra no outro. Vê-lo-ás em toda parte esperando-te auxílio. Este apela para o teu pão, aquele aguarda a sombra da tua veste, essa esmola e bagatela da sua bolsa, aquele roga um minuto de gentileza. Entretanto, mais que isso,
o outro pede compreensão. Estava pressionado e feriu-te. Falava sem pensar e disse a palavra que te magoou. Superestimou a si mesmo e rolou no charco. Enlouqueceu e tenta arrastar-te ao desequilíbrio. Ainda quando te faças perder as últimas forças nas últimas lágrimas, compadece-te dele e ampara sempre. Se soubesses hoje o que sabes, não seria problema. Se pudesse sustentar-se, não cairia. Muitas vezes terá tido o propósito de acertar, mas perdido no nevoeiro da ignorância, tomou o erro pela verdade. Estimaria de certo sentir como sentes, contudo ainda não recebeu no caminho as oportunidades que já recebestes. Se te ironiza, oferece-lhe a paciência. Se te ofende, consagra-lhe paciência maior ainda. Ainda mesmo em se mostrando embaraçado no crime, não lhe roubes o testemunho da amizade e esperança, porque amanhã, colhido no esfogueante tribunal do remorso, lembrará o teu consolo como gota de bênção. Se és a vítima, compadece-te ainda mais, porque não desconheces quanta dor há na conta da vida para o verbo que amaldiçoa e para a mão que apedreja. O outro é pedaço da nossa história, retratista de nossos atos, espelho de nossas aquisições, reflexo de nós mesmos. Em casa é quem te comunga as faixas domésticas. No mundo é o companheiro de experiência, seja na taça da simpatia ou no grau de aversão. Desse modo, sempre que impelido ao discernimento do bem, pensa no outro. Seja quem seja, será sempre a notícia do bem que vibra em tua alma, porque o bem que lhe ofertes é o bem verdadeiro que a lei te acredita no livro da consciência. A árvore é julgada pelos seus frutos, a criatura é vista pelas suas próprias obras. Em todos os sucessos que partilhamos, alguém nos carrega a imagem. Aquilo, pois, que fizeste ao outro, é a ti mesmo que fizeste. Aqui, relendo aqui a primeira frase de Emmanuel nessa lição, se já recolheste migalha de luz, e a luz aqui se refere ao Evangelho de nosso Mestre Jesus. Nós somos vitrines para todos os outros, como nos diz aqui Emmanuel. Nós somos provavelmente o Evangelho que estas outras pessoas que conosco convivem ou cruzam nossos caminhos terão acesso. Quase ninguém, infelizmente, ainda se deteve a refletir sobre as verdades eternas contidas nos ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Sejamos nós, pois, a leitura visível através das nossas atitudes a todas estas pessoas, para que, ainda que elas, estando inseridas em caminhos indevidos, nós, com os nossos atos, com a nossa vontade de auxiliarmos a quem quer que seja, a todos que cruzam o nosso caminho, sejamos o recondutor destas almas à senda do nosso Mestre querido Jesus. E assim fica hoje por estas lições que obtemos através do Livro dos Espíritos, mas principalmente do Evangelho de nosso Mestre Jesus. Fiquem com Deus. Um beijo a todos.